Esta segunda-feira, 19 de setembro de 2022, é o dia do enterro da rainha mais longeva do mundo, Elizabeth II. É impossível resumir seu reinado nos poucos minutos deste informe. Mas vamos lá, citemos alguns dados. Seu reinado durou 70 anos e 214 dias, de 6 de fevereiro de 1952 a 8 de setembro de 2022, quando morreu. Somente o de Luís XIV da França no mundo moderno durou mais, 72 anos e 110 dias. Quando assumiu a coroa, era rainha de 32 estados soberanos. Quando morreu, ainda era rainha de 15. Durante seu reinado, teve 15 primeiros ministros em Londres e conheceu e visitou 5 papas em Roma. A relação de crises e eventos geopolíticos que acompanhou é impressionante, incluindo a crise do Canal de Suez, em 1956, que anos mais tarde envolveria a denúncia de uma tentativa de assassinato do então presidente Gamal Abdel Nasser do Egito, por parte do Serviço Secreto Britânico. A deposição do governo nacionalista da Pérsia, promovida por este e pela CIA em 1953, e a posterior revolução derrubando o Shah e instalando a República Islâmica do Irã. O processo turbulento de descolonização da África, a crise dos mísseis em Cuba, a construção e a queda do Muro de Berlim, o assassinato de John Kennedy, a Guerra do Vietnã, a vertiginosa ascensão e o fim dos Beatles, o surgimento do neoliberalismo durante os governos de Margaret Thatcher no Reino Unido e Ronald Reagan nos Estados Unidos, a Guerra das Malvinas com a Argentina, o fim da União Soviética, a reunificação da Alemanha e o renascimento geopolítico da Rússia sob a liderança de Vladimir Putin, a formação da Comunidade Econômica da Europa, depois da União Europeia, com a participação do Reino Unido e, por fim, o processo do Brexit, que tirou o Reino Unido da União Europeia, o ataque às Torres Gêmeas em Nova York, as sucessivas guerras do Afeganistão, o caso de Edward Snowden e Julian Assange, a pandemia da Covid e, por fim, a guerra da Ucrânia. A lista não tem fim, estamos apenas no começo. Elizabeth Alexander Maria nasceu num mundo antes da Segunda Guerra, assumiu a coroa em outro, reinou ainda em outro e morreu neste nosso de agora, em meio a crises de energia, alimentos, inflação e o nascimento de uma nova Guerra Fria entre os Estados Unidos e seus aliados de um lado e China e Rússia do outro. Quando tornou-se rainha, o mundo temia uma guerra nuclear. Agora volta a temê-la outra vez. Durante seu reinado, a monarquia britânica passou a pagar imposto de renda pela primeira vez na história, a partir dos anos 90 do século passado. A Casa Real passou por várias crises de popularidade, muitas graças a escândalos sexuais e divórcios envolvendo seus filhos, sendo o mais rumoroso deles o de seu hoje sucessor, Charles III, nos anos 90, que rompeu seu casamento com Lady Diana Spencer devido a seu caso com Camilla Parker Bowles, hoje consorte da coroa. Mas tais problemas jamais afetaram a popularidade da rainha, que também era primaz das igrejas anglicana e a da Escócia. Entretanto, à sombra do antigo Império Britânico, aquele onde o sol jamais se punha, um dos mais predadores dos recursos naturais e humanos de suas colônias, jamais a abandonou. O agora rei Charles III herda um mundo um tanto convulsionado da Commonwealth britânica. Em vários daqueles países que tinham Elizabeth II como rainha, volta-se a falar em regime republicano e rompimento com o guarda-chuva da coroa britânica. Elizabeth II visitou o Brasil de 1º a 11 de novembro de 1968, percorrendo 6 cidades brasileiras. Durante sua visita, aconteceu o encontro entre dois monarcas, ela de um lado e o rei Pelé do outro, no dia 10 de novembro, no estádio do Maracanã. Ele recebeu o título de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico. Se a visita foi muito efusiva e alegre, não se pode esquecer que o Brasil sufocava sob uma ditadura militar que agora há quem queira reeditar. 1 mês e 2 dias depois de sua partida, o governo Costa e Silva promulgaria o famigerado Ato Institucional número 5.